Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. O nosso assunto de hoje é como relacionar a física moderna com a realidade na qual vivemos. Isso é um problema para muitas pessoas, porque muitos acham que a realidade na qual vivemos está relacionada apenas com a física clássica, aquela desenvolvida pelo Isaac Newton lá no período da Idade Moderna. Bem, a física moderna, contendo conceitos novos, estudando novos domínios que estão longe aí do nosso dia a dia, parece que está longe da nossa realidade. No mínimo, poderíamos dizer o seguinte, que é uma física que trata aí de questões existenciais, tanto a relatividade geral como os conceitos da mecânica quântica seriam questões puramente existenciais, totalmente desvencilhadas das coisas do dia a dia. Só que não é bem assim não. O que nós percebemos através de um estudo mais profundo é que essas questões que a física moderna desenvolveu, elas explicam de forma melhor, mais aprofundada, os conceitos da mecânica clássica lá do Isaac Newton. Por exemplo, os conceitos aí da gravidade, os conceitos do eletromagnetismo, que eram as duas forças conhecidas lá na época da modernidade, foram melhor entendidos através da física moderna. E através da física moderna, nós descobrimos que a natureza é regida por 4 forças. E entender essas 4 forças é fundamental para compreender bem a física. Eu já falei isso em um vídeo anterior. Que 4 forças são essas? Em primeiro lugar, a gravidade, que é a força mais fraca de todas, a menos intensa. E depois, nós temos aí a força nuclear forte, chamada de SU, que é a mais forte de todas. Depois a força nuclear fraca, chamada de W. E a força do eletromagnetismo, chamada EM. O eletromagnetismo é a segunda mais forte e a W, nuclear fraca, a terceira mais forte. Essas forças aí, nucleares e eletromagnéticas são chamadas forças não gravitacionais. Elas são descritas pela mecânica quântica, mas a gravidade ela é descrita pela relatividade geral. A mecânica quântica não consegue descrever a gravidade nas suas equações. Bem, e o que nós temos a dizer então sobre isso? Em primeiro lugar, eu falei com vocês o seguinte, no vídeo que eu gravei sobre a formação estelar, eu disse que a formação de uma estrela ocorre por causa da força da gravidade. Como? Na ilustração aí, no lado esquerdo da tela, vocês veem aí um espaço-tempo sendo deformado. O espaço-tempo é deformado por causa da massa. A massa é o que é necessário para que a força da gravidade exista. Então, a aglomeração de massa em um local do espaço-tempo faz com que ele se deforme, e essa aglomeração de massa vai dar origem a corpos celestes. Quando esse corpo é formado por um plasma, que é um estado da matéria, é um gás quente ionizado, dá-se origem a uma estrela. Mas aí vai acender uma reação termonuclear. Essa reação termonuclear é definida aí pela força nuclear forte. Sendo assim, uma estrela é um cabo de guerra entre a força da gravidade e a força nuclear forte. A força da gravidade puxando a massa da estrela para dentro. A força nuclear forte empurrando a massa da estrela para fora. Sendo assim, você deve pensar que, como a força nuclear forte é muito mais forte que a gravidade, ela deve vencer a gravidade e a massa da estrela se dispersar. Mas não é assim que acontece. As duas forças equilibram o tamanho da estrela.
E assim a estrela vai viver milhões ou bilhões de anos. Mas o que vai ocorrer? A gravidade tem uma diferença das forças não gravitacionais. Qual é? A gravidade não precisa de combustível para existir, ela só precisa de massa, enquanto as outras forças precisam de combustível. E a força nuclear forte vai ter o seu combustível aniquilado depois de milhões ou de bilhões de anos, de acordo com a massa da estrela. E quando isso acontecer, a gravidade vai estar livre para esmagar aquela estrela. Então a gravidade, ao mesmo tempo, ela é a fonte do nascimento de uma estrela, mas também é a fonte da morte de uma estrela. Ela é aquela que dá a vida e ela é aquela que tira a vida da estrela. Bem, passando aqui para a Terra, o que nós temos? Nós temos os corpos aqui na Terra com 3 estados: o estado líquido, o estado gasoso e o estado sólido. O líquido e o gasoso constituem os fluidos. Os fluidos, eles podem vazar e escoar. E quando isso acontece, isso é definido pela força da gravidade. A força da gravidade é definida aí pela equação do Isaac Newton. Essa força está relacionada ao peso. Então, a força da gravidade define o peso de um corpo. Então imagine você um fluido no alto de uma montanha. Esse fluido que está no alto de uma montanha, de repente encontra um vazamento e começa a vazar por ele. E esse vazamento aí vai aumentando. E esse fluido, então, ele vai continuar a vazar, e esse vazamento vai aumentar, esse fluido vai escoando bastante e vai engolindo tudo aquilo que está no seu caminho. Por quê? Porque ele está sendo puxado pela gravidade. A gravidade está puxando, com muita força esse fluido. E isso foi o que aconteceu lá em Brumadinho, que aconteceu em Mariana. Essas barragens de contenção, elas estão contendo fluidos. Elas estão contendo fluidos. Esses fluidos são as lamas que estão dentro dela. As lamas estão cheias de água. Por isso que elas se tornam fluidos. Elas vão exercendo uma pressão nas paredes de contenção. Elas têm uma massa muito grande. Lá em Brumadinho, 12 milhões de metros cúbicos. Imagine você a força que isso faz na parede de contenção. Quanto mais massa, maior a força da gravidade. Lembre, a força da gravidade nunca cessa. Ela nunca desiste. Sendo assim, ela vai puxando o corpo e nenhuma barreira será suficiente para conter. E aí, aquele fluido vai escorrer, ele vai quebrar qualquer barreira que estiver impedindo o seu escoamento. E vai provocar todo o desastre que provocou essa semana aí, como vocês viram, infelizmente. Mortes e danos ambientais. A força da gravidade nunca cessa. Já vi muitas pessoas dizendo o seguinte: a eletricidade é muito perigosa e com eletricidade não se brinca. Isso é correto, ninguém deve brincar com eletricidade. Qualquer um pode morrer brincando com eletricidade, mas com a gravidade também não se brinca. Olha o resultado de se brincar com a força da gravidade: mortes e danos ambientais. E aí eu pergunto, quando é que isso vai parar? Existem muitas outras barragens no Brasil. Como isso vai ficar? Elas precisam ser esvaziadas imediatamente, antes que se rompam e que provoquem mais mortes e danos ambientais, porque a força da gravidade nunca cessa, ela nunca desiste. Ela é a menor força da natureza, mas ela é uma força altamente insistente. Ela jamais desiste de atuar.
Se você gostou da nossa explicação, dê um like aí pra gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.